Ô Diego, antes da gente falar aí que é a curiosidade de todos, especificamente sobre alguns atletas, principalmente os mais conhecidos, as estrelas do time. Principalmente aqueles que eu falo que é uma tiriça, aquelas coisas. Aí você tem que me desmistificar os caras, porque... Tem muita gente aqui falando assim, como é que pode um profissional tão gabaritado, capacitado e tal, não continuar no clube depois da saída do Ramon? Queria que você explicasse, porque a gente não tem essa noção. Pra gente é o seguinte, se o cara é bom, o cara tem que ficar. Mas no futebol, às vezes, as coisas não acontecem assim, né? E o torcedor do Corinthians, ele tinha em você um cara que, é esse cara que tá fazendo essa locomotiva acontecer. Explica pra gente por que o Diego não ficou no Corinthians após a saída do Ramon e do Emiliano. Como é que funciona isso no futebol? Até aproveitar essa oportunidade para agradecer a torcida corintiana que invadiu a minha rede social. Até hoje eu recebo mensagens pedindo para eu ficar. Um carinho que é lisonjeante. Você está dentro de um clube, o maior clube do Brasil, e receber a quantidade de mensagens que eu recebo diariamente da torcida é algo que não tem palavras para mensurar. É algo emocionante. E que futebol, Fabrício. Eu acredito que é muito difícil. Veio o Dorival Júnior, que é um treinador competente, que já tem o seu staff. Existiu, sim, um interesse a princípio que eu ficasse. Mas eu acredito que até por uma questão de instabilidade política naquele momento, a coisa não encaixou, e eu acredito que o ciclo não terminou. Eu tenho essa sensação, assim, foi fantástico tudo que a gente viveu ali dentro. Eu acredito que o ciclo sim foi interrompido, mas não foi finalizado. Você acha que o Ramon Dias, ou melhor, você acha que o Emiliano pode ser um técnico futuro do Corinthians? Você acha que o Emiliano já está preparado para ser o primeiro treinador ou ainda seria o Ramon? Cara, o Emiliano ele é um cara fenomenal, que busca conhecimento, que estuda futebol, é um apaixonado por futebol. É interessante até comentar isso. Nessa final do Mundial, ele comentou comigo, ele falou assim, Diego, imagina a gente jogando uma final de Mundial com o Corinthians. Isso foi 2023, foi 2020, fevereiro de 23. Nesse contra o Real Madrid. Foi o jogo contra o Real Madrid. Ele falou, imagina a gente com o Corinthians. Eu achei aquilo bacana, porque ele é um cara que ele é muito positivo o que ele quer, e ele tem na cabeça dele que ele um dia vai voltar para o Corinthians, e eu sinto ele muito preparado, sim. Ele hoje executa uma função que de assistente técnico, mas é uma comissão técnica muito parecida com os moldes europeus. Eu tive agora na Irlanda, fazendo curso da UEFA, e eu vivenciei isso na prática, né? Tem o head coach, que é o treinador, e tem o coach, tem o treinador. O Emiliano, ele é o treinador, e o Ramon, ele é como se fosse o gestor. Logicamente que as últimas decisões é o Ramon, né? Eles têm um respeito mútuo entre isso, saem na porrada todo dia, que eu acho do cacete. Eu acho que eu sou muito contra com as pessoas que são o yes man, que concordam com tudo que você vai falar. Você vai falar, o cara concorda. E não, os dois saem na porrada, mas com muito respeito, com muito argumento, e um vai lá pro quadro e começa a mostrar como é que você vai pressionar esse cara aqui e tal, e esse aqui não tem essa característica. Então, uma porrada saudável, entendeu? Os dois discutindo. Pra mim era fantástico, eu sentava ali naquela cadeira ali, ficava rindo, e às vezes o Ramon falava assim... Porque passava a impressão, Diego, que o Emiliano era o cara da beirada do campo, que falava, e o Ramon ficava mais quietão no banco. Tem a ver com a idade também? Não sei. Cara, eu acho que é uma parceria. Quando eu acho que você tem uma parceria que é azeitada, que tem esse entrosamento, eles inclusive se revezavam até para reclamar do juiz, até para fazer uma pressão, para não ter o tal toda hora o cara tá reclamando com o árbitro. Então, eles sabiam fazer esse jogo muito, muito bem. Tinha jogos que o Emiliano é um pouco mais enérgico, e o Ramon sentia até... Eu acho que é uma grande percepção de um grande treinador, é ter essa percepção, que eu preciso da tua energia ali. Tem jogos que são mais táticos, são mais de observação, e aí eles mesmos têm essa combinação, eles têm esse entrosamento de um olhar para o outro e já sabe o que está pensando. E acaba que já são 6 temporadas trabalhando juntos, e às vezes o Emiliano tá lá, ele olha pro aquecimento, já sei pelo olhar dele quem ele vai colocar. E você sempre ali do lado dos jogadores. Agora, o Diego, dos jogadores do Corinthians, sempre tem um que se destaca fisicamente falando.
Quem que era que puxa a fila? Que puxa a fila. Quem era o cavalo do Corinthians? O cara que corria, puxava todo mundo e nunca estava cansado, porque deve ter esse atleta que chama mais atenção, né? Cara, eu vou te falar que são vários, hein? Tem o Mateuzinho, que é um cavalo, o Ranieri também bicho é brabo. O Angeleri, quando chegou também, chegou com uma vontade incrível. São vários, é difícil até citar algum, mas eu vou te falar que o Corinthians hoje tem um grupo muito, muito dedicado, muito esforçado. Os caras criaram uma competição, eu não sei agora como está com o Dorival, acredito que seja bem próximo do que a gente fazia. Eu acho que o futebol não tem tanto mistério, mas a nossa estratégia principal era desde o primeiro dia, quando os jogadores pisavam no CT, do primeiro exercício até o último exercício, gerar competição entre eles. Eles têm que competir. Eles têm que entender que para estar no Corinthians tem que ganhar duelo. Tem que ganhar duelo, tem que ter sangue, e que se tiver que ganhar da gente tem que sangrar. Então isso é bem característico do Ramon. Ele preza muito por duelo. Às vezes eu acho que uma das primeiras coisas que ele vê quando acaba o jogo, da estatística, ele falou assim, número de duelos. Era a primeira coisa. Ele falou, meu irmão, os caras têm que sangrar para ganhar da gente. Não pode ganhar, não tem como ganhar fácil. Então, isso eu tenho total certeza que se o Dorival for por esse caminho, o Corinthians tem grande chance de terminar um ano em alto nível. Tem um elenco que precisa de alguns ajustes, isso a gente já sabia, mas por alguns problemas, por algumas necessidades, a gente teve que sustentar da forma como tinha. E, enfim, eu acredito muito que fisicamente agora vai ser um período que o Corinthians vai ter de trabalho. O Corinthians tem o Celso Rezende, que é um preparador físico que tem a sua experiência, e eu acredito que são 40 dias de preparação aí que eles vão ter tempo para trabalhar no time, coisa que a gente não teve, né? Na contramão dos caras que estão no pique físico, a gente tem alguns caras que, enfim, que estão um pouco abaixo. Aí a pergunta do Léo Paganotti, perdão, Léo. E Igor Coronado, que tem ele tem uma limitação física mesmo, já crônica, e eu queria que você emendasse aí o nosso digníssimo Diego Palacios, lá que eu falo tanto que ele tá sacanagem com o Coringão, mas enfim. Sobre o Coronado também, só para a gente falar do Coronado, por ele ter vindo de um centro, vamos dizer assim, que talvez não exija tanto como outros, isso pode ter alguma influência? Total, cara. O calendário no futebol brasileiro, você joga de 3 em 3 dias, né? Então ele, sem dúvida nenhuma, ele sofreu um pouco com o calendário. É um atleta que tem muito talento, né? Tem uma técnica rebuscada, é realmente um atleta diferenciado. Mas eu acho que o grande lance do Coronado foi uma adaptação física, né, ao estilo de jogo, principalmente até pelo Ramon, fazer com que os meias marcassem alto e fossem mais intensos. Gerou uma dificuldade dele se adaptar a isso. Ele tinha acabado de chegar também, então ele estava recuperando de uma lesão. Então o Igor é um cara, é um atleta qualificado, que realmente sofreu para se adaptar. O Diego Palacios passou por uma cirurgia seríssima, ficou 1 ano sem pisar no campo, né, cara? Então, ele tá 1 ano e meio sem pisar no campo. Não, ele chegou a jogar alguns jogos no início do... Acho que um jogo. Foram 2 jogos. Foram dois. Ele se machuca com 30 minutos contra o São Bernardo, né, ano passado. Isso, no ano passado, sim. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar com ele. Fico até feliz por ter ajudado nessa recuperação do Diego, porque desde que ele havia chegado no Corinthians, ele nunca tinha conseguido fazer 3 meses de trabalho consecutivos por conta das lesões que ele sofreu. Então ele fez esse trabalho, 0 de lesão. Então, para mim, é um outro troféu que eu ganhei dentro do Corinthians, foi conseguir fazer com que o Diego Palacios não voltasse a lesionar e criar estratégias. Só que como futebol você tem que escolher os melhores, né? Os mais aptos, às vezes nem sempre os melhores. O Ramon e a comissão, de uma forma geral, via o Bidu e o Hugo, naquele momento, melhor fisicamente do que o Diego. Então, foi priorizado o Bidu e o Hugo, e depois, com a chegada do Angeleri, então, ele perdeu ainda mais espaço. Só voltando um pouquinho sobre o Coronado, porque isso é uma curiosidade minha e uma percepção minha. De Coronado é um cara que entende de bola, que joga bola, eu acho ele tecnicamente um jogador
acima até de muitos que jogam como titular do Isso Corinthians. ninguém questiona. Que é o que eu acho. Agora, o que precisa ser feito com o Coronado? Ou qual o tempo que o Coronado precisa para ele ser titular do Corinthians em todos os aspectos, não só no aspecto técnico. Ele tem um aspecto físico dele que talvez ele não suporte 10 jogos em alta, que nem o Garro. O Garro vai pro choque, ele joga 10 jogos com o joelho doendo de qualquer jeito, inclusive. Infiltrado do jeito que for. E o Coronado, não sei se é a estrutura física dele, o que precisa ser feito com o Coronado para que ele, além da parte técnica, entregue também a parte física 100%. Foi interessante você citar o Garro, porque você ser reserva do melhor meia do Brasil é difícil, né, cara? Então, eu acho que o Garro é um dos melhores meias, se não o melhor meia atuando no Brasil na atualidade. Então, acaba que o Igor não tem sequência para jogar. Acho que o Igor, que ele precisa realmente é sequência. Agora, você ter sequência no Corinthians, onde você é banco do melhor meia do Brasil, é desafiador. Ele até teve uma sequência no início do ano, com os problemas do Garro lá na Argentina. Ele conseguiu ter uma sequência, mas não conseguiu desempenhar o que todo mundo esperava. Sim, sim. Até por isso que você falou, o Garro é tão bom que realmente faz uma sombra gigantesca ali.